Olá! O papo de hoje é sobre uma ideia que pode, assim, virar do avesso o jeito que a gente pensa sobre a nossa própria mente. Vamos mergulhar nos escritos de um psicólogo genial, Lev Vygotsky, e a obra mais famosa dele, A Formação Social da Mente. As fontes que temos aqui são trechos do próprio livro, com anotações e capítulos que guardam o ouro das ideias dele. E a nossa missão aqui é tentar responder uma pergunta quase filosófica: de onde vêm os nossos pensamentos? Vygotsky propõe algo radical, que a nossa consciência, nossa capacidade de raciocinar, de ter ideias, nada disso nasce pronto dentro da gente. Tudo isso é construído, tijolo por tijolo, a partir do mundo social lá fora. A grande questão é: como é que a cultura, a sociedade e principalmente a língua que a gente fala saem do exterior para se tornarem a voz dentro da nossa cabeça? E para sacar a genialidade dessa ideia, é fundamental a gente se transportar para a Rússia dos anos 1920, logo depois da Revolução. Era um caldeirão de novas ideias, sabe? Vygotsky olhava para a psicologia da época e viu o que ele chamava de uma crise. De um lado, você tinha o behaviorismo, que era super mecanicista, a ideia de que somos só um conjunto de estímulos e respostas, quase como máquinas. Do outro, tinha a psicologia introspectiva, que tentava estudar a mente olhando para dentro, mas, assim, de um jeito muito subjetivo, sem método. Ele achava as duas incompletas. Inspirado em Marx, que dizia que os humanos transformam a natureza com ferramentas, Vygotsky teve um estalo. E se a gente também usasse ferramentas não para mudar o mundo, mas para mudar a nós mesmos? Essas seriam as ferramentas psicológicas. E a maior de todas elas é a linguagem. O nosso foco hoje vai ser entender como essas ferramentas, especialmente a fala, não só servem para a gente se comunicar, mas literalmente reorganizam o nosso cérebro, criando o que ele chama de funções psicológicas superiores. A memória que a gente controla, a atenção focada, o pensamento abstrato. Certo, vamos desempacotar isso porque a ideia de ferramentas psicológicas já é bem poderosa. Então, qual é a diferença fundamental entre, digamos, um chimpanzé, que é super inteligente, e consegue usar uma vara para alcançar uma banana, como naqueles experimentos clássicos, e uma criança pequena tentando resolver um quebra-cabeça? Onde que o jogo muda? O jogo muda em um momento mágico que Vygotsky identifica no desenvolvimento infantil. É um momento em que duas linhas que antes corriam em paralelo, a fala e a ação prática, de repente se cruzam, elas se fundem. O chimpanzé usa a ferramenta, mas a ação dele é puramente instrumental. Já a criança, quando começa a dominar a linguagem, passa a fazer algo revolucionário. Ela usa a fala para organizar a ação. E o mais curioso, que os estudos dele mostram, é que a fala não é só um comentário do que ela está fazendo. Não é a criança narrando agora estou pegando o bloco azul. A fala se torna parte da própria ação de resolver o problema. E tem um detalhe fascinante. Quanto mais difícil o desafio, mais a criança fala. É como se ela estivesse usando as palavras para enxergar o caminho. Ah, isso é interessante. É a famosa cena da criança falando sozinha enquanto está super concentrada montando um Lego, por exemplo. A gente costuma achar que ela está só no mundo dela, mas Vygotsky está dizendo que é um processo muito mais sofisticado, né? Exatamente. Ele dá um nome para isso. Fala egocêntrica. E essa é uma das grandes viradas que ele propõe. Antes dele, a visão dominante de Piaget, por exemplo, era de que essa fala era um sinal de imaturidade, de que o pensamento da criança ainda era egocêntrico e ela não conseguia se colocar no lugar do outro. Vygotsky diz que é o exato oposto. Essa fala sozinha é, na verdade, um momento de transição crucial. É a fala que antes era puramente social, usada para se comunicar com os pais e outras pessoas, começando a ser internalizada. Ela está se transformando em fala interior, ou seja, em pensamento verbal. A criança está, na prática, dando ordens e planejando para si mesma. É a gênese do diálogo interno que todos nós temos. Nossa, isso vira psicologia popular de cabeça para baixo? Então, quando uma criança faz isso, ela está, na verdade, praticando o ato de pensar. Mas você falou sobre ferramentas. Como a palavra vira uma ferramenta nesse processo? É aí que entra o conceito-chave de mediação. Em vez daquela fórmula simples do behaviorismo, estímulo, resposta. Vygotsky coloca um elemento no meio. Estímulo, X, resposta. Esse X é o mediador.
a ferramenta psicológica. Pode ser um nó no lenço, um post-it ou, o mais poderoso de todos, uma palavra. E essa ferramenta tem o que ele chama de ação reversa. E essa é uma virada de chave. Peraí, ação reversa. Isso só um pouco técnico. O que isso quer dizer na prática? Então, pense em amarrar um barbante no dedo para não esquecer de comprar leite. O barbante em si não tem poder nenhum sobre o leite ou sobre o mercado. A ação dele não é no mundo exterior. A ação dele é reversa, porque ele age sobre você. Ele modifica o seu comportamento, ele direciona a sua memória. O barbante é uma ferramenta que você usa para hackear a sua própria mente. É isso que Vygotsky quer dizer. As palavras, os signos, a linguagem são as nossas ferramentas mais sofisticadas para dominar não o ambiente, mas a nós mesmos. A criança falando sozinha está usando as palavras como um andaime para construir a solução do problema, controlando a própria atenção e o próprio impulso. Entendi. A ferramenta não muda o objeto, ela muda quem está usando. Isso é muito poderoso. E essa ideia de que a fala social se transforma em pensamento interno me leva para outro ponto que parece central na obra dele e que é quase contraintuitivo. A ideia de que nossas habilidades mais complexas não nascem dentro de nós, mas entre nós. A fonte usa um exemplo brilhante para explicar isso, o do gesto de apontar. Sim, o exemplo do apontar é perfeito para entender o que ele chama de Lei Geral do Desenvolvimento Cultural. Ele desmonta um ato que nos parece super simples e mostra como ele é socialmente construído em estágios. No primeiro estágio, temos um bebê que vê um objeto longe, digamos uma bola, e estica o bracinho na direção dela. É o movimento de tentativa de pegar, que falha. É o movimento direcionado ao objeto. Ok, até ali tudo bem. Um movimento instintivo. Exato. Agora, o segundo estágio. A mãe ou o pai vê aquele movimento, interpreta como ele quer a bola e entrega a bola para o bebê. Nesse exato instante, a situação muda completamente. Aquele movimento que era só uma tentativa frustrada de pegar, ganha um novo significado, um significado social. Ele passa a ser um gesto para o outro. O adulto deu um sentido à ação da criança. Mas isso não é um pouco estranho? Quer dizer que a intenção da criança não estava lá desde o início? Vygotsky está dizendo que é o adulto que, na verdade, cria o significado do gesto e a criança o adota depois. Exatamente essa a provocação dele. A intenção original era pegar. A intenção de comunicar um desejo através de um gesto só surge depois que o gesto é interpretado e validado socialmente. É só no terceiro estágio que a criança, já tendo passado por essa experiência várias vezes, começa a conectar as coisas e a usar aquele mesmo movimento de esticar o braço de forma consciente, já como um gesto de apontar para direcionar a atenção de outra pessoa. O movimento que começou focado no objeto agora é um instrumento de comunicação. Uau! Então o gesto de apontar não é algo que a gente descobre sozinho. A gente aprende o significado dele na interação. Precisamente. E isso ilustra a tal lei geral. Toda função psicológica superior, atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos, e o próprio gesto de apontar aparece duas vezes na vida da criança. Primeiro, no nível social, entre as pessoas, ele chama isso de plano interpsicológico. Depois, e só depois, ela aparece no nível individual dentro da criança, é o plano intrapsicológico. A internalização é essa transformação do que era um processo social compartilhado em um processo mental individual. Nossas mentes são, em essência, ecossistemas sociais internalizados. Se a nossa mente se forma nessa interação, nesse entre pessoas, fico imaginando qual seria o grande laboratório onde as crianças praticam tudo isso. Isso nos leva direto ao papel da brincadeira, não é? A visão dele sobre o brincar parece ir muito além da simples diversão. Totalmente. Para Vygotsky, o brincar é o motor do desenvolvimento na idade pré-escolar. Não é só sobre prazer. É a atividade principal através da qual a criança aprende a separar o pensamento do objeto real. É onde ela cria o que ele chama de situação imaginária. Uma vassoura não é mais uma vassoura, ela vira um cavalo. Um pedaço de madeira vira um bebê. O significado que a criança atribui àquele objeto se torna mais importante que o objeto em si. A fonte traz um exemplo que eu achei fantástico.
Duas irmãs que decidem brincar de ser irmãs. É curioso, porque elas já são irmãs, mas na brincadeira o comportamento delas muda. E esse exemplo é genial porque mostra a essência da coisa. Na vida real, elas são irmãs e agem de forma espontânea. Mas ao brincar de ser irmãs, elas não estão sendo elas mesmas. Elas estão tentando representar o conceito de irmandade. Elas passam a seguir regras explícitas de como irmãs deveriam se comportar, baseadas nas observações que fizeram do mundo. A brincadeira as força a tomar consciência de um papel social que, na vida cotidiana, elas apenas vivem sem pensar. É um exercício de pensamento abstrato. E isso liberta a criança, certo? Ela não está mais presa ao que ela vê na frente dela. Exatamente. Uma criança bem pequena é, nas palavras dele, escrava do seu campo visual. Se ela vê uma porta, ela quer abrir. Se vê uma bola, quer chutar. Os objetos ditam a ação. No brinquedo, essa lógica se inverte. O significado domina a percepção. A criança age a partir de uma ideia, isto é um cavalo, não do objeto, isto é uma vassoura. É a primeira vez que ela se emancipa das restrições do ambiente imediato. Mas aqui vem o grande paradoxo que Vygotsky aponta. Um paradoxo? Brincar parece a coisa mais livre do mundo. Parece, mas não é. O paradoxo é que o brincar, que parece o reino da liberdade absoluta, é na verdade onde a criança aprende a se subordinar a regras de forma voluntária. Para ter o prazer de jogar futebol, você precisa seguir as regras do jogo. Para brincar de casinha, você precisa seguir as regras do papel de mãe ou pai. A criança, para obter o prazer da situação imaginária, renuncia aos seus impulsos imediatos. A regra deixa de ser uma imposição externa e se torna um desejo interno. É o nascimento do autocontrole e da força de vontade. Ela aprende a agir não pelo impulso do momento, mas por uma linha de intenção. Isso é incrível! Então o playground é, na verdade, uma academia de autorregulação? E isso tudo nos leva ao conceito que talvez seja o greatest hit de Vygotsky, a ideia que todo estudante de pedagogia ou psicologia conhece, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Sim, e é um conceito que deveria revolucionar a educação, mas que muitas vezes é mal compreendido. A ZDP basicamente questiona como nós medimos a inteligência e o aprendizado. Tradicionalmente, o que a gente faz? A gente dá um teste para uma criança e mede o que ela consegue fazer sozinha. Vygotsky chama isso de nível de desenvolvimento real. São as funções que já amadureceram, os frutos do desenvolvimento. Certo, é o que um teste de QI ou uma prova na escola tipicamente mede. Exato. Mas Vygotsky diz que isso é só metade da história, e a metade menos interessante. Ele insiste que a gente precisa olhar também para o que a criança consegue fazer com a ajuda de um adulto, de um colega mais experiente, ou mesmo com algumas dicas. Esse é o nível de desenvolvimento potencial. A ZDP é exatamente a distância entre essas duas coisas, entre o que a criança faz sozinha hoje e o que ela pode fazer com ajuda. A ZDP não mostra os frutos maduros. Ela nos mostra os brotos, as flores do desenvolvimento. As habilidades que estão prestes a desabrochar. Ou seja, o bom aprendizado não é aquele que se contenta com o que a criança já sabe, mas aquele que mira um pouco além, que atua justamente nessa zona, puxando o desenvolvimento para frente. Exatamente essa a ideia. O aprendizado não deve seguir o desenvolvimento como uma sombra. Ele deve liderá-lo. O ensino eficaz é aquele que se adianta ao desenvolvimento. É como um jardineiro que não espera a planta crescer sozinha, mas que prepara a terra, rega, coloca um tutor para que ela cresça mais forte e mais rápido. Mas espere um pouco. Essa ideia de que o aprendizado deve se adiantar ao desenvolvimento não parece um pouco arriscada? Isso não pode levar à frustração? A gente tentar ensinar algo para o qual a criança simplesmente não está pronta? Essa é uma ótima pergunta e toca no cerne da questão. A ajuda na ZDP não é dar a resposta pronta ou fazer pela criança. É oferecer o que hoje chamamos de andaime, scaffolding. É dar uma dica, fazer a pergunta certa, dividir o problema em partes menores, demonstrar uma estratégia. Pense em aprender a andar de bicicleta. Você não consegue sozinho de primeira. Mas com seu pai ou sua mãe segurando o banco, dando aquele equilíbrio inicial, você consegue.
Eles estão atuando nas suas EVP. A bicicleta sozinha é o nível real. Com a ajuda, você atinge um nível potencial. A ajuda é o andaime, que permite que você faça amanhã, sozinho, o que só conseguia fazer com ajuda hoje. A frustração vem quando o desafio está muito além das EDP, mas o tédio vem quando ele está muito aquém. O aprendizado acontece ali, naquele ponto ideal de desafio com suporte. Isso vale para adultos também, imagino. Se eu quero aprender a programar, a ideia não é só ficar lendo livro atrás de livro sozinha até a exaustão. Seria mais eficaz encontrar um mentor, entrar numa comunidade, participar de um projeto colaborativo, onde pessoas mais experientes possam me puxar para o próximo nível. A ZDP está em todo lugar. Em todo lugar. No treinamento corporativo, na mentoria, nos esportes, aprendendo um instrumento musical, é um princípio universal de aprendizado. O que Wittgenstein nos mostra é que o aprendizado é fundamentalmente um ato social, mesmo quando estamos estudando sozinhos, pois estamos dialogando com as ferramentas culturais. Livros, vídeos, linguagens de programação, que outros seres humanos criaram. Ok, então fazendo uma grande síntese de tudo isso. A visão que Vygotsky nos deixa é que a mente não é uma caixinha que vem pronta de fábrica. É um sistema vivo, dinâmico, que é construído ativamente na nossa relação com o mundo, através das ferramentas simbólicas que a cultura nos dá. E a linguagem é a principal delas. Exatamente. Ele inverte a lógica tradicional. Não é a consciência que produz a cultura. É a cultura, internalizada através da interação social, que produz a consciência. Nossas capacidades mais sofisticadas e humanas, como planejar o futuro, refletir sobre o passado, controlar nossos impulsos, tudo isso tem raízes na atividade compartilhada com outras pessoas. As ferramentas da cultura se tornam as ferramentas da nossa própria mente. E isso nos deixa com uma questão provocadora para o século XXI. A teoria de Vygotsky foi pensada há quase 100 anos, numa época em que as principais ferramentas psicológicas eram a fala, a escrita, o sistema de enumeração. Mas e hoje? Se essas ferramentas culturais moldam de forma tão profunda a nossa cognição, como as novas e onipresentes ferramentas digitais podem estar, neste exato momento, remodelando nossos processos mentais? É a grande questão. Pense nas redes sociais como o TikTok e o Instagram. Elas não são só plataformas de comunicação. Elas impõem uma nova gramática de interação. Vídeos curtos, feedback instantâneo através de curtidas, uma cultura de remixagem. Será que isso está alterando a nossa capacidade de atenção, a forma como construímos nossa identidade? Primeiro, essas interações acontecem no plano social, o interpsicológico. Que tipo de funções intrapsicológicas isso está gerando? Ou pensem em ferramentas de colaboração em tempo real, como o Google Docs ou o Figma, onde várias pessoas pensam juntas no mesmo documento ao mesmo tempo. Isso é quase uma materialização da mente coletiva que Vygotsky descreveu. O processo de escrita ou de design, que antes era majoritariamente solitário e interno, agora acontece de forma visivelmente social. Será que isso está criando uma nova forma de pensamento mais dialógico, mais fluido? E podemos ir ainda mais longe com a chegada das inteligências artificiais generativas. Elas funcionam como parceiros de diálogo, como colaboradores que podem expandir nossas ideias. Elas são uma nova e poderosíssima ferramenta psicológica mediadora. Que novas funções psicológicas superiores podem estar emergindo agora dessa interação humano-máquina? Talvez uma capacidade aprimorada de síntese ou novas formas de criatividade assistida. A teoria de Vygotsky não nos dá as respostas, mas nos oferece um mapa para começar a fazer as perguntas certas sobre a mente que estamos construindo agora. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.